Olá, correspondente bancário! Estamos aqui hoje com uma pessoa muito querida do nosso mercado, Gustavo Kitts, paulista, casado, pai de 2 filhos, atual superintendente de um dos bancos mais queridos do nosso mercado, o grande BMG. Mais de 20 anos de experiência, né, meu xará? Obrigado. Obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos fazer esse bate-papo de mercado, né? Vamos lá. Obrigado por sua disponibilidade, meu irmão, como sempre, é um cavalheiro aí. Vamos lá, Gustavão, quem é Gustavo Kitts em 2 minutos? Bom, Gustavo Kitts como o Gustavo falou, é um homem casado, bem casado com a Nabila, pai de 2 filhos, do Lucas e da Antonella. Adoro jogar tênis e sou apaixonado pelo meu trabalho também. Que estou nessa trajetória de 20 anos no mercado, e esse é o Gustavo Kitts que eu posso falar um pouco para vocês. 2 minutos, respeitou o tempo, né? Vamos lá, como começou a sua trajetória, Gustavo, no nosso mercado, né? A gente sabe que você começou como gerente comercial há mais de 20 anos atrás. E como foi essa trajetória até você chegar aqui no banco? Eu comecei como gerente comercial no Banco BMC lá em Tocantins. Eu morei lá um bom tempo e fui galgando. Depois eu fui promovido a superintendente, mudei para Brasília e fiquei no BMC por 4 anos. Já direto de gerente comercial eu fui de gerente para superintendente, mas fui galgando dentro do gerente pleno, gerente sênior, né? Fui crescendo. E aí o Bradesco comprou o BMC em 2007, aí eu ainda era gerente, depois fui galgando, virei superintendente, cuidava de alguns estados à época. Em 2010 eu recebi o convite da BV financeira, fui para a BV, fiquei na BV por mais 3 anos, também comecei lá. Lá eu dei um passo atrás, eu fui ser gerente de prospecção de convênios, fui cadastrar convênios para a BV. Já era na época que o Banco do Brasil tinha comprado o banco? Já tinha comprado o banco, mas ainda não tinha colocado tão à mão ainda, estava ali com a gestão BV. E depois também cheguei a superintendente de área, fui cuidar de Minas Gerais inteira. E depois da BV financeira eu acabei recebendo um convite para ir para o Banco Pan, isso em 2013, fui como regional do Rio Espírito Santo. Depois eu fui cuidar de toda a área de cartões consignado do banco, que o banco tinha comprado a carteira do Cruzeiro do Sul. E depois eu fui promovido a superintendente para cuidar de um pedaço do Brasil, do canal correspondente das filiais do banco. E por fim, me deram um desafio novo, né? Me ofertaram um desafio novo que eu topei, que foi os últimos 2 anos, eu fiquei 8 anos no Banco Pan, que foi uma grande escola. E aí eu fui cuidar do B2C, da venda própria do banco, né? Fui estruturar a venda própria, começar lá, incipiente ainda. E aí em 2021 eu recebi o convite do BMG para vir tocar a área comercial aqui do banco, tanto do canal correspondente quanto das nossas helps, né, das nossas franquias, das nossas lojas, que temos mais de 850 lojas aí pelo país, e estou aqui desde então. Bacana. Como foi esse sentimento, Gustavo, de você ver o reconhecimento do seu trabalho, né? E já ter essa proposta do Banco BMG para já ser superintendente? Cara, foi uma surpresa, né? Eu estava lá no PAN há 8 anos, estava super bem, mas veio a proposta, veio o desafio, como eu sempre falo, quando me procuram, eu também não olho só o que vai ter de resultado financeiro, mas o desafio, o que é o projeto da carreira, do banco e tudo onde ele quer chegar, e isso me motivou a vir para o banco naquela época.
Geralmente quando a gente olha as coisas de fora, a gente tem uma impressão e quando a gente conhece de dentro, muitas coisas mudam, outras não. Como foi esse sentimento de Gustavo Kitts, concorrente do BMG, e o que é que mudou do que você pensava do banco quando você entrou e assumiu a sua gestão? O BMG sempre foi um calo no meu sapato, né? Na carreira coisa toda, porque o BMG é um banco de uma expressão muito forte, uma marca muito forte, né? Eu sempre falei isso e agora reforço, o BMG é a Coca-Cola do mercado, né? Uma marca fortíssima. É, e aí foi muito legal de vir para cá para eu ser a, a pedra no sapato dos nossos concorrentes. O banco estava ainda se estruturando, o banco estava passando por todo um processo de reestruturação que se iniciou fortemente em 23. Eu fiquei 2 anos, 1 ano e pouco aqui, ainda ali o banco meio que buscando outras alternativas, mas em 2023 o banco fez todo um replanejamento e reforçou a importância dos nossos canais, né, principalmente o canal correspondente e as helps aí, para alavancar e voltar de fato pro game, voltar para a vitrine do mercado. E isso foi muito legal, porque, como eu disse e reforço, a nossa marca, nosso time comercial muito forte, e a gente vem fazendo toda essa transformação aí para assumir postos mais altos ainda no mercado. E vamos juntos, irmão. Vamos lá. Como é que o banco e vocês enxergam o papel do correspondente na distribuição dos muitos produtos que o banco tem? Cara, É prioridade, não é prioridade? A gente sabe que tem algumas instituições que falavam que era o banco, era o único canal de distribuição, depois muda. Como é que o banco vê hoje o correspondente bancário, cara? eu vejo hoje o correspondente bancário com um papel fundamental. Aqui para a gente tem um papel fundamental, é um dos pilares nossos, como eu disse, da nossa distribuição. Tem a venda própria? Tem, mas aqui a gente entende que é complementariedade, um canal complementa o outro e não ser concorrentes. Temos as nossas lojas, né, as nossas 850 lojas, mas o correspondente pela Que são franquias, né? O banco adota franquia que são correspondentes bancários, perfeito. E o correspondente ele tem uma capilaridade, né, uma força de vendas que ninguém consegue chegar onde o correspondente chega, né? Eu sempre dou um exemplo, Manaus, né? Quem que vai conseguir entregar o crédito consignado lá nas palafitas, né, nas regiões ribeirinhas, ribeirinhas, o banco não chega lá, né? E eu vejo o nosso público, ele ainda tem uma transformação digital a médio e longo prazo para ocorrer, ele ainda precisa desse contato, dessa capilaridade para chegar até ele. Da presença, né? Da presença, isso a palavra, da presença de ter ali o contato e entregar os produtos financeiros a ele e ter um papel fundamental. E transformando muito, né? Prezando muito mais qualidade nas operações, o correspondente vai se transformar pela transformação digital, o correspondente vai ter que se transformar para seguir junto com tudo isso que vem ocorrendo. Perfeito, perfeito, irmão. E em relação, vamos falar um pouquinho do mercado atual, né? Hoje a gente vê o crescimento muito grande de fintechs no nosso mercado, realmente muitas opções, uma quantidade absurda, na minha opinião, que vem surgindo no nosso mercado. Como você vê banco versus fintech? Bom, é um assunto polêmico, bastante polêmico. Não corra. Mas o que eu vejo os bancos eles têm que seguir muito mais regras, né? Os bancos são muito mais, hoje em dia, regulados, muito né? mais regulados do que algumas fintechs, né? Tem muitas que são aventureiras, né? Que não prezam qualidade,
não prezam participar das normas, das regulações que o mercado pratica, acaba virando uma concorrência desleal, mas a gente entende, né, o espaço que eles ocuparam, mas a gente tem muito mais, o que eu quero dizer, o banco é muito mais robusto que como eu disse, muitas fintechs que vieram como aventureiros. Então a gente tem muito mais robustez. Hoje, entre os bancos, a gente tem a melhor condição comercial praticada no mercado, que a gente quer, como eu digo, a gente quer dar rentabilidade, a gente quer prezar a qualidade, mas algumas fintechs vieram aí e estão bagunçando um pouco o mercado e gerando uma concorrência desleal para os bancos. Mas entendo que como elas também são reguladas pelo Banco Central, uma hora o Banco Central vai acabar colocando um pouco mais a mão nesse negócio. Para não correr, né? Porque a gente lá na Prospect, a gente tem uma preocupação muito grande com qualidade, né? A qualidade ela é muito importante e qualidade do produto financeiro para o consumidor final. Então, não só em relação ao atendimento que a gente precisa ter em relação aos nossos parceiros, mas principalmente em relação ao crédito consciente ao consumidor final. Como é que vocês veem no banco, através dessas enxurradas de fintechs, taxas abusivos e repetitivos, em que o taxa só pode ser cobrado uma vez, a instituição cobra mais de uma vez, seguros abusivos. Então, o produto em si, que a gente tem tanta qualidade, é um produto rápido, crédito rápido, fácil, prático, então um papel fundamental de democratizar o crédito no Brasil. Então, acaba meio que perdendo a qualidade do produto, né? Perfeito. É um pouco do que eu falei, né? Não seguem algumas regulações e isso vira essa concorrência desleal e ainda, além disso, né, prejudicando o nosso cliente, né, e prejudicando o canal, né? Acaba se prejudicando o canal de uma forma. Porque quando você vê uma matéria no jornal, ela não vai falar de A ou B ou C, vai falar que o mercado de correspondente bancário entuba seguros e taxas no cliente. E são todos colocados no mesmo São todos colocados no mesmo, ou correspondente, ou o mercado financeiro faz cobranças abusivas a clientes. Então, de certa forma, é bem ruim, né, para o nosso cliente, e aqui, como vocês, né, a Prospecta, o banco também preza muito por qualidade, né, todas as nossas viagens, campanhas, todas as nossas, tudo envolve qualidade, né, nas apurações, então é bem importante que uma regulação aconteça logo, para que o mercado não seja, tanto o mercado quanto os nossos clientes não sejam prejudicados. Perfeito. O cenário atual, né? Como você e o banco analisam esse momento que o nosso mercado está passando e como você enxerga o nosso mercado a médio e longo prazo? Bom, muito boa pergunta. Bom, no cenário atual ocorreram mudanças regulatórias, né, que a gente acredito que ninguém esperava, que foi o novo modelo de contratação, que o cliente precisa fazer o desbloqueio. O que a gente acredita aqui que a gente passa por uma mudança, né? Os negócios acabam sendo reduzidos, mas a médio e longo prazo a gente entende que será bom para o mercado, porque a gente vai ter uma validade do cliente ali, né? Uma validação do cliente, né? Ele está validando ali a operação, ele está reconhecendo a operação, então acredito que isso vai diminuir muito reclamação por má venda, de que não fez, de que o cliente não reconhece a contratação, um exemplo de um cartão de crédito consignado, mas no curto prazo teve um impacto, né? E o que precisa ser melhorado é o modelo que está sendo feito, né, do desbloqueio, que tem gerado muita instabilidade no sistema do INSS, períodos fora do ar, você vê aí alguns correspondentes mudando até a forma de atuação, trabalhando em horários diferentes, que é o horário que funciona mais o sistema.
Então eu entendo que o INSS precisa dar mais robustez, né, dar mais transparência a esse novo modelo de negócio. E a médio e longo prazo eu entendo que vai se retomando, o negócio vai se acomodando, porque o nosso mercado, quem está, eu estou aqui há 20 anos, já passei por coisas até piores que essa e que a gente saiu do outro lado. A gente passou momentos que a gente não podia operar, né? Hoje existe essa dificuldade, porém a gente pode trabalhar e temos vários produtos, eu acho, para oferecer não só ao cliente do INSS, mas a outros perfis de clientes também, né? O INSS já fez no passado, reduziu o prazo de 60 para 36 meses da noite para o dia, isso gerou um impacto imenso. Já fez algumas coisas, mas depois isso foi retomado e a coisa andou. Também acredito muito no canal, né? O canal tem a sua, como eu disse, importância e relevância, e principalmente para bancos como o nosso, que aposta muito nesse canal, então a gente entende que vai acontecer. Isso é até uma pergunta que eu ia te fazer, aproveitando deixa até para você complementar, a médio e longo prazo, como você vê o correspondente distribuindo Perfeito. Os produtos do banco? Eu vejo a importância, continuo vendo a importância do canal, mas ele vai se transformar, né? Com toda a tecnologia que vem embarcada pelo nosso cliente cada vez mais, como eu disse, a gente tem regiões diferentes do país, né? E o aposentado de hoje, ele acaba sendo mais digital que o de ontem, né? Então o correspondente vai ter que também se adaptar a esses movimentos para conseguir a tecnologia, embarcar cada vez mais tecnologia para conseguir também acompanhar essa evolução e continuar fazendo a atuação dele, até para que o cliente veja a importância, veja a facilidade, né? E aí com a capilaridade ele ter as portas mais próximas dele para essa contratação. Mas acredito muito ainda que a distribuição do canal correspondente vai ser perpetuada, né, no médio e longo prazo, mas que vai acontecer essa transformação e essa necessidade de adaptação aos nossos clientes, né, que eles são os mais importantes para o nosso negócio. É sempre importante, né? O cliente ele tem que estar no centro das nossas atenções, né? Por isso essa preocupação de não ter taxas abusivos, nem seguros abusivos, a qualidade do produto e a qualidade da informação, do crédito consciente que vai chegar para o cliente final, ela é muito importante para a manutenção, né? Quanto mais qualidade, mais longevidade a gente vai ter no canal, né? Para você ter uma ideia, muito, às vezes vira, me fugiu a palavra aqui, mas quando todo mundo, cliente no centro acabando praticando, né? Aqui no banco não, a gente cliente no centro mesmo. A gente tem aí áreas específicas para tratar bem o cliente, e aí não é só como vender bem, mas como dar o melhor sistema para o cliente, como dar o melhor atendimento se ele precisar falar com o banco, a melhor experiência em todos os sentidos, e que os nossos canais vendam com qualidade. Por isso a gente embarca a qualidade nas nossas campanhas, tem um controle rigoroso de qualidade dentro do banco, para que a gente possa ajustar a rota, né, e sempre prezar ali pelo nosso bem maior, que é o nosso cliente, né, e que esse cliente tenha, na verdade, que o cliente tenha prazer e tenha reconheça o Banco BMG como o seu banco prioritário, como o banco que ele quer continuar, não fazer apenas uma contratação, mas que ele contrate os nossos seguros e use os nossos seguros. A gente tem um trabalho imenso aqui, que a gente tem um seguro fantástico, que é o MED, e que ele possa usar esse benefício, né? Que ele tenha acesso à telemedicina,
ele tem acesso a remédio grátis, a desconto em farmácia, a consulta, se ele precisar ir num médico particular por R$ 50. Então, não só a venda, mas que a gente consiga fazer que ele use o serviço do banco. Perfeito. Então, E é um produto encarteirado, né, que traz muita rentabilidade para o parceiro. para o canal, exatamente. Um produto encarteirado que traz muita rentabilidade. E dá qualidade, né, que é o que a gente estava falando, até pegando a deixa no que você falou, que muitos têm um discurso, né, que a gente estava conversando. Não adianta ter um discurso e não praticar aquela qualidade que a gente precisa no mercado. Né? Exato. E dizer que o Banco BMG é um dos bancos mais completos que a gente do mercado, né? E aí eu não falo só de banco, né? Eu também comparo com as fintechs, como foi uma das suas perguntas, porque aqui a gente tem o empréstimo consignado, a gente tem os cartões consignados tanto para o consignado quanto o cartão benefício, a gente tem o FGTS. A gente tem uma gama de convênios públicos e é um dos pilares que o banco tem apostado muito e tem investido bastante para a gente aumentar a nossa gama, reforçar o que a gente já tem. Em breve, estamos lançando aí o crédito privado. Logo menos a gente vai estar fazendo o lançamento aí para o canal correspondente bancário. Como é que o banco enxerga esse produto, Gustavão? Perfeito. A gente aposta muito, né? Eu queria que você falasse um pouco de como o banco enxerga o CLT também. Perfeito. E além dos produtos de seguros que a gente tem, e como eu disse, o nosso seguro, a gente quer que ele seja vendido, seja utilizado. Então a gente tem vários produtos de seguro muito robustos, com muitos benefícios para os nossos clientes, então por isso eu digo que a gente é o banco mais completo do mercado em cesta de produtos para os nossos parceiros de negócio, né, que são os nossos correspondentes, as nossas lojas Help, e os nossos clientes, para que a gente atenda bem eles. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente aposta muito no produto, a gente esperou um pouco, porque é um produto nervoso, né, é um produto mais arriscado, não é simplesmente um crédito, tem a garantia, mas ele é muito mais, como eu disse, nervoso na questão de eu preciso avaliar a empresa, eu preciso avaliar o cliente, a inadimplência, e no começo a gente viu a inadimplência muito alta desse negócio, né? Então a gente preferiu segurar um pouco, porque também tinham algumas regras de negócio ainda a serem implementadas pelo governo, tinham algumas atualizações, algumas implementações que o governo precisava fazer para que a gente pudesse operar com mais segurança. Perfeito. Vai ser uma prioridade no banco? Vai ser uma prioridade no banco. Mas é um produto que a gente vê, como a gente vai tratar ele uma das prioridades, porque a gente enxerga um produto de grandíssimo porte, né? Se você avaliar o tamanho do potencial, né? Você tem um potencial de ter uma carteira do tamanho da do INSS. Tão grande quanto a do INSS. A gente acredita nisso também. Então é um produto que eu entendo que veio para ficar e que vai ter o seu grande participação aí na receita, no volume e tudo isso para o nosso canal. Bacana, irmão. E uma última mensagem para o correspondente bancário, o que esperar do banco, o que você gostaria de falar no final para o parceiro da Prospecta e para todos os correspondentes que estiverem assistindo o vídeo? Cara, eu queria primeiro agradecer, né, toda a confiança no nosso trabalho, no banco. Dizer para vocês que o banco está fazendo uma enorme revolução tecnológica. Já lançamos a nossa plataforma nova há um tempo. Estamos evoluindo muito agora a parte de trás, né, esteiras, evolução de pagamento, melhorias de processos para que desde a digitação de uma proposta ao pagamento do cliente você tenha a melhor experiência do mercado. Nós estamos investindo muito nisso. O ano de 2025 está sendo um ano muito forte do banco nisso. E tem avançado, viu? E tem avançado, a gente tem escutado, que bom ouvir também o seu feedback. E
convidá-los, né, a conhecer cada vez mais o banco, a digitar conosco, a trazer suas operações para cá, porque como eu disse, a gente quer ser um banco mais relevante ainda no mercado, quer ter uma participação maior, vamos investir muito, tanto em tecnologia, como também sempre avaliar preço, e levar para vocês uma gama de produtos para que vocês possam ofertar e ter ali no BMG a segurança de que sua venda vai ter, que você vai ter uma venda tão segura e uma venda de qualidade e com vários produtos para ofertar para os nossos clientes, e que você não precise ir para outro lugar e que aqui você consiga atender tudo aquilo que você precisa. Então vem com a gente, vem com o BMG, vamos juntos, vamos para cima, que tem um mercado gigante aí e conto muito com vocês. Bacana, velho. E conte com a gente também, com a Prospecto. A gente deseja realmente não só a Prospecto, acredito que o mercado é um banco realmente muito querido. Você também é um profissional altamente respeitado, que o mercado realmente gosta muito. A gente torce muito por esse sucesso do banco, que o banco consiga acompanhar essa jornada, que o banco avance na parte de tecnologia, melhore realmente os produtos, a distribuição, para ocupar sempre o lugar que vocês realmente almejam e que merecem realmente, né? Obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Tamo junto. Espero ter você aqui outras vezes. Com certeza. Curtam, dê like, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube e aceitamos todas as sugestões de pessoas que vocês querem ver, de questionamentos que vocês querem trazer para o próprio Banco BMG. Nós trazemos esse feedback, né? É muito importante para o banco, né, ouvir a ponta. Então a participação do correspondente na ponta, ela é fundamental para ajudar o desenvolvimento do banco, né? Eu agradeço muito o convite, é muito importante a gente poder falar e como último recado, que é um reforço que eu quero dar aqui, que é: o banco escuta muito a ponta. Muito do que a gente construiu e vem construindo é escutando vocês. Então, procure nosso time comercial, dê os feedbacks sobre o nosso tema, sobre a nossa esteira, o que mais pode melhorar, que a gente escuta sempre e a gente traz para dentro de casa para botar na rua. E é verdade, a luta é grande, o processo às vezes a gente quer o resultado mais rápido, né? Até pelo cliente, pelo parceiro, mas a gente sabe que é uma jornada de desenvolvimento, ela demora um pouco mais, né? A gente sabe o dia que planta, mas o dia que a gente vai colher os frutos só pertence a Deus. Exato. Meu velho, uma pequena lembrança por você. Meu amigo. Gostaria até que você abrisse e lesse a mensagem que a gente trouxe para você. A medida do homem é o que ele faz com o poder. Platão. A Gustavo Kitts, por ser quem mesmo diante dos obstáculos não abandona princípios adquiridos através do trabalho, partilha e respeita muito. Gratidão por essa incrível jornada. Somos honrados pela convivência amiga e repleta de aprendizado. Prospecta. Muito obrigado, gente. Porra, fiquei muito feliz. Obrigado mesmo, de coração. Faltou você ler ali. É simples, é Prospecto. Né? É simples, é Prospecto. Mas você merece toda a homenagem. Obrigado. Obrigadão mais uma vez aí. Tamo junto.